Olá, que bom encontrar você em mais um episódio do Helpcast, o nosso podcast de saúde. E hoje a gente vai trazer um assunto que está em alta e que, infelizmente, é alvo de muita fake news. Então, a nossa intenção hoje é te informar e te deixar a par do necessário para que a gente construa uma sociedade mais inclusiva. Então, para propor essa conversa, aproveitando que estamos no Abril Azul, mês da conscientização sobre o autismo, nós estamos aqui com Maria Isabel. Vou até colar aqui que esse pessoal faz muita coisa, vocês sabem, né? Maria Isabel, neurologista infantil, e Bruna Silveira, enfermeira especialista em terapia intensiva. Sejam muito bem-vindas. É um prazer ter vocês aqui. Eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser maravilhoso. Obrigada. Eu que agradeço o convite, né? É um mês muito importante para todas as crianças atípicas, especialmente os autistas, né? As crianças do espectro autista. E é muito legal esse espaço, né? Que vocês abrem para a gente discutir, né? Informar a população sobre o assunto. Perfeito. Eu agradeço também o convite, tá? Faço parte da linha materno-infantil do HELP na coordenação. E fico muito feliz de ter esse espaço voltado para a saúde e para termos repercussão social, de abrir esses caminhos para as famílias que precisam desses cuidados e dessas informações, com muita seriedade. Eu costumo sempre frisar isso aqui, inclusive, é um orgulho para nós esse podcast, é uma forma da gente se aproximar mais das pessoas e levar conhecimento, afinal, conhecimento é poder, né? E ainda mais quando a gente está falando de saúde. Então, eu tinha explicado para elas mais cedo que vai ser uma espécie de episódio pedagógico. A gente quer explicar bem direitinho para vocês todos os processos, então a gente vai começar pelo nome. O que é o autismo? Vamos começar do começo. Então, começo falando, né? Você fica à vontade também para me interromper. Então, o autismo, né? Que antigamente a gente chamava até... tinham vários níveis, tinha o Asperger, tinha as crianças com síndrome de Rett, que era outra síndrome bem importante que cursa com sintomas do espectro autista. Hoje virou um grande grupo, né? Que é o transtorno do espectro autista. E esse grupo inclui todas essas patologias, digamos assim, né? Essas vamos dizer, patologias mesmo. E é um grande espectro. Então, a gente tem sintomas que... temos duas categorias principais. A parte A, que inclui as dificuldades de linguagem, e a parte B, que são os hábitos repetitivos e restritos de comportamento. E todas as crianças que preenchem critérios, né, do critério A e o critério B, e não têm os critérios de exclusão, elas entram dentro do transtorno do espectro autista. Que aí é um grande nome para englobar várias, né, condições. Não é só uma condição, né? Um espectro. Por isso que a gente chama espectro, porque né, a sintomatologia ela é ampla e ela é diversa. Cada paciente vai ter um sintoma específico, né? Vai ter uma apresentação e todo paciente assim, é diferente um do outro. Claro que ele tem características em comum, que são esses dois sintomas, mas dentro desses sintomas a gente tem subcategorias. Que por isso que se torna tão complexo para as pessoas entenderem, né? Porque a gente tem níveis diferentes de apresentação, de dependência, né? E níveis diferentes de sintomatologia, que alguns vão estar mais evidentes, né? Que as pessoas conseguem perceber de forma mais clara, e outros vão ser mais sutis, né? E aí as pessoas tendem muito, infelizmente, né? A gente, por falta de conhecimento, às vezes questionar esse diagnóstico, né? Às vezes achar que um paciente não é, né? Não está dentro do espectro. Então, infelizmente, existe muito desconhecimento. Por isso que essa programação que a gente faz durante o mês de abril, né? Essas conscientizações, essas campanhas são muito importantes para que a população que não tem tanto contato, né, com crianças e adultos também do espectro, né, saiba, né, tem informação sobre o que é, né, o espectro. Justamente por ser um espectro e ser tão variável, existe hoje uma dificuldade no diagnóstico, né? Sim. Então, existem literaturas que dizem 12 meses, 24 meses, 36 meses de vida, que é uma criança de 1, 2, 3 anos,
E aí existe aquele subjulgamento de entender, mas toda criança tem seu tempo, que é muito dito, né? Aquela história, a criança demora a falar, aí no interior fala muito, coloca um pinto na boca dela pra piar. Tem muito desse tipo de histórias, né? Que contrapõem o que se diz o espectro. E é um espectro amplo, é um espectro subcategorizado em 2 grandes grupos, mas que, além desses 2 grandes grupos, existem pequenas coisas do dia a dia que a família pode ir notando e servir como sinais de alerta, tá? De uma criança desde ao nascer. Já citei alguns sinais. Então, um diagnóstico difícil pelo subjulgamento de entender a complexidade do espectro. Isso. A gente ainda tem muita crença, principalmente desse povo mais do interior, né? Existe uma linha muito tênue que é quando é frescura e que a gente tem que fazer do jeito a moda antiga, que antigamente não era assim. Mas antes da gente entrar nesse assunto sobre os casos estão aumentando agora, eu já quero perguntar a vocês como é que a gente deve se referir? É doença ou é uma condição? É uma condição. É uma condição. E a gente fala de transtorno, né? Porque a sigla TE é transtorno do espectro autista, porque causa prejuízo. Então, é uma condição que causa prejuízo. Não é uma doença, né? Perfeito. Nós temos algum levantamento do aumento de casos no Brasil? Do Brasil em si, a gente tem uma quantidade de casos, mas a gente não tem uma prevalência, né? Um estudo de prevalência que englobe todos os estados, né? Números específicos. Um estudo populacional não temos. Não tem. Epidemiológico, assim, conciso, não existe no Brasil. Não. O que a gente utiliza como referência é um estudo realizado nos Estados Unidos, né, pelo CDC, que fala da prevalência de autismo nos Estados Unidos, mas que aí foi, né, ampliado para a OMS, que é de 1 a cada 30... A prevalência atual do autismo, né, que foi publicado ano passado, de 1 para cada 31 crianças tem o transtorno, né, a condição do transtorno do espectro autista. Então, agora sim, nós estamos diagnosticando mais? Sim. Nós estamos, eu acho, com um olhar mais atento, né, para o desenvolvimento infantil, de forma geral. Sim. E temos diagnosticado mais o transtorno do espectro autista, sim. E isso é bom. Mas, de certa forma, vocês ainda sentem uma carência no aprofundamento desses estudos? Sim, eu acho que o próprio espectro, né? Isso, dificulta também, por ser critérios clínicos, né? É importante falar isso também, que não existe exame para diagnosticar autismo, né? O transtorno do espectro autista não é diagnosticado através de exames, são critérios clínicos que foram escritos no DSM-5, que é um livro, né, que a gente, para todos os transtornos do neurodesenvolvimento, a gente tem esses critérios. Então, para TDAH, nós temos esses critérios, para TOD temos esses critérios, né, que são os que a gente conhece mais, e para o autismo também. E esse livro foi escrito em 2000, né? Então, faz um tempo. Está um pouco desatualizado já, né? A gente já está com discussões aí dentro da psiquiatria infantil e da neurologia infantil para uma atualização desses critérios, mas a gente utiliza esses critérios clínicos para o diagnóstico. Então, acaba dificultando, né? Hoje existem diversas ferramentas que apoiam nesse diagnóstico, mas o fechamento do diagnóstico, ele é feito pelo neuropediatra ou pelo psiquiatra infantil, né? Então, a criança, quando está em pleno desenvolvimento, ela precisa visitar regularmente um médico, chama-se consulta de puericultura. Então, existem visitas regulares uma vez ao mês, a partir da alta hospitalar, e mensalmente essa criança deve ir ao pediatra, tá? Dentro desse escopo do pediatra, existem algumas ferramentas de triagem de suspeitas, de não descarte a possibilidade dele ter, de diversas formas de alerta ao pediatra. E eu acho, essa é uma opinião profissional, que isso ainda é muito vago dentro da pediatria. Então, esse olhar mais minucioso vem justamente quando essa criança já está encaminhada para um neuropediatra ou para o psiquiatra. Mas isso é algo que pode ser visto muito antes, nas escolas. Por isso é importante o conhecimento, essa disseminação do que para o alerta precoce, para vir para uma consulta neurológica e psiquiatra precoce. Porque quanto mais precoce, mais efetivo é essas terapias que são realizadas. A abordagem terapêutica. As abordagens terapêuticas. Então,
é um diagnóstico clínico, mas existem várias ferramentas que apoiam o médico nesse fechamento desse diagnóstico. Eu não tenho um exame de sangue que vai dizer se seu menino tem, ou eu não tenho um exame de imagem que vai constatar. Entendi. Existe alguma causa definida? Não existe ainda uma causa definida. A gente tem algumas, assim, a maioria dos estudos, e aí é uma dificuldade que nós temos ética mesmo. A maioria dos estudos realizados para avaliar a etiologia, que a gente chama de causa, né, do autismo, são estudos retrospectivos. Então, ou seja, a gente pega pacientes que têm o diagnóstico e avalia o histórico deles. E a partir desse histórico, a gente constrói hipóteses, né? As hipóteses de que pode, né? Existem pacientes, a maioria dos pacientes com autismo, né? São filhos de pais que são mais idosos. Isso. Né? A maioria tem familiares que também têm autismo. Cruzamento de informações que direcionam. Que não necessariamente você tem uma causa direta, mas você faz esse estudo, né, retrospectivo para analisar quais poderiam ser as causas. Isso é em qualquer, né, condição, né, ali que ocorre no primeiro ano de vida. Então, a gente não tem como diretamente expor, né, gestantes a um risco, né, para avaliar se esse risco vai levar ao quadro de transtorno do espectro autista, por exemplo. Entendi. Então, nunca a gente vai ter essa resposta, assim, direta, né, realmente firmada, e atualmente a gente não tem. O que a gente acredita-se que seja de origem genética e genética multifatorial. Então, não seria um gene específico que causaria o transtorno do espectro autista. Por isso que não é recomendado ainda, né, a gente fazer estudos genéticos em qualquer paciente que tenha o transtorno do espectro autista. Então, a gente vai fazer teste genético, triagem genética em alguns pacientes, em algumas famílias, a depender do que for avaliado. Mas não é recomendado fazer em todos, em larga escala, né? Isso. É um estudo caro, né? É um estudo que requer muito investimento e, por vezes, só vai tirar uma dúvida nossa, mas que não impacta diretamente na terapêutica. Isso. Então, por isso que, cientificamente falando, não é algo tão rentável para se evoluir, antiético, além disso. Então, interpreta-se muito com relação a isso, de ser multifatorial, só alongando a resposta da doutora Maria Isabel, de ser multifatorial o estudo epidemiológico. Por exemplo, a gente tem pais mais idosos, a gente tem crianças que foram anteriormente para UTIs neonatais, que tem muitos estímulos sensoriais, crianças prematuras que ainda não têm o sistema o neurodesenvolvimento adequado, de acordo com o que nasce, ela é hiperestimulada dentro das UTIs. Então, todos esses são, digamos, fatores de cruzamentos epidemiológicos que alertam o profissional que está na ponta a entender que essa criança tem a chance ou um risco maior de ter alguma característica do espectro. Entendi. Então, quando a gente diz, já trazendo um assunto que o pessoal comenta muito nas redes, que uma criança que ela está exposta excessivamente às telas, ela vai ter autismo, isso é verdade, isso é mentira, ou não tem como a gente saber se está associado? Não, é assim, minha opinião e o que vem, né, é embasado nos estudos atuais. Então, a gente não tem evidência nenhuma que as telas geram autismo, certo? Mas a gente sabe que a exposição precoce às telas, ela pode impactar no neurodesenvolvimento. Então, uma criança que ela é exposta precocemente, né, a telas, ela perde a oportunidade de ser exposta a estímulos que vão melhorar o desenvolvimento dela. Então, ela acaba ficando muito reclusa, né, numa plataforma, né, numa tela, né, que não vai estimulá-la a ter interação social, a falar, a saber mexer com objetos, a saber brincar. Então, acaba impactando no neurodesenvolvimento, mas as telas não causam autismo. Até agora, a gente não tem nenhuma resposta, né, mostrando que exposição precoce à tela gera autismo, mas a gente sabe que as telas, precocemente, afetam o neurodesenvolvimento. Por exemplo, a doutora Maria Isabel falou, né, dos dois grandes grupos, Sim. A fala e o desenvolvimento motor. Isso é muito desenvolvido nos primeiros 2 anos de vida. Isso. Então, imagina só, se eu coloco uma criança de 3 meses deitada na cadeirinha no sofá, né, no bebê conforto, assistindo uma televisão, o que é que ela vai desenvolver?
apenas a visualização de focar naquilo, que são cores fortes, que está chamando a atenção. Ela vai perder o estímulo de ter um pai, uma mãe, alguém da família chamando ela para fazer um sorriso, né? Para poder ter algum tipo de interação social, para balbuciar, para sorrir, né? Com feições sociais, ou então olhar nos olhos de quem está interagindo. Então, a gente vê um ponto 1, a interação verbal social, e a gente também deixa de desenvolver o motor. Aquela criança não vai ser estimulada em nenhum momento a pegar em um objeto, pegar um brinquedo, colocar na boca. Então, são coisas que andam paralelas, que pode o quê? Ela pode intensificar características, ela pode retardar mais desenvolvimento, mas não sendo a causa raiz de um diagnóstico do transtorno. Entendi. Como é que a gente pode diferenciar as duas situações? Acompanhamento. Na prática clínica a gente acompanha. Então, as crianças vêm encaminhadas pelo mesmo motivo, né? Por atraso do neurodesenvolvimento. E aí, a primeira coisa que a gente vai avaliar é como é a rotina dessa criança, né? O que é que ela faz no dia dela. Então, se a gente identifica que as telas são exposição que atrapalha o desenvolvimento, que é excessivo, né? A gente vai recomendar, né? Qualquer neurologista, qualquer pediatra vai recomendar a quantidade ideal para aquela faixa etária. Então, abaixo de 2 anos, o que a Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil e a Sociedade Brasileira de Pediatria recomendam é 0 telas. E nem exposição passiva. O que seria exposição passiva? Então, ter uma televisão ali ligada, uma musiquinha, né, com exposição visual, e a criança ali brincando em outra coisa. Porque, muitas vezes, assim, chega esse discurso, né, no consultório. Ah, não, mas a TV tá ligada, mas ela não fica olhando, não. Mas essa exposição também afeta o desenvolvimento, porque, de certa forma, ela tem 2 coisas para prestar atenção. Ela vai ter aquele barulho, ou aquela luz, aquele estímulo visual, e ela vai ter um adulto falando, ou um brinquedo. Como é difícil, né? Até pra gente. Né? Imagina quando a gente tá estudando, né? A gente tem um celular aqui e tá estudando num livro. A competição de um celular, de uma tela e de um livro. Imagine a competição para uma criança pequena que não sabe ainda, né? Uma criança com menos de 2 anos, a competição de uma televisão, de um celular, de um tablet, com um brinquedinho que ali não tem, né, som, não tem tantas coisas, ou com um pai falando alguma coisa. Então, é muita competição, né, de atenção para ela, e o ideal é que seja 0 essa exposição para que ela tenha um melhor desenvolvimento. Então, na consulta, a gente já avalia isso, tanto o pediatra faz isso, quanto a gente faz isso, e aí a gente vai recomendar, abaixo de 2 anos, 0 exposição, de 2 até 5 anos, 1 hora no máximo, de 30 minutos a 1 hora no máximo, e a gente recomenda que seja o mínimo de celular mesmo, celular 0, tablet 0, e aí no máximo seja a televisão, certo? E com algum programa, né, algum desenho que tenha baixo estímulo visual, ou seja, não tenha muita luz, né, não tenha muitas cores fortes, né, com pouco estímulo visual, e que seja mais lento. Então, como aqueles desenhos que a gente via antigamente, mais frequentemente, né? Que eram desenhados à mão. O Ursinho Pooh, que você vê que é um desenho assim que você tem pouco estímulo, e aí a criança mantém a atenção por muito menos tempo. Né? E às vezes são desenhos que nem ensinam, né, gente? Marcha e urso, eu tenho abuso da criança. Aí eu me sinto com raiva quando eu assisto. Imagina uma criança, ela fica estressada. Já é comum, né? A gente vê crianças muito estressadas, brigando pra ficar no celular. Eu acho que esse é um assunto muito importante. E eu queria já aproveitar para vocês darem conselhos aos pais, aos pais dessas crianças. O que é que eles podem fazer, além desses desenhos, né? De forma alternativa, para não deixar as crianças nas telas? Olha, demanda muito. Primeira coisa a falar, não é fácil cuidar de uma criança. Sim. Cuidar de uma criança pequena demanda muita atenção. Então, hoje, acho de forma geral, como sociedade, nós estamos trabalhando muito ocupados. Então, para você criar uma criança, eu acredito que você tem que ter tempo, dedicar tempo e tempo de qualidade a ela, né? Naquele momento que você tem tempo disponível, né, é importante que você fique perto da sua criança, fale com ela, olhe no rosto dela, converse com ela. E converse, assim, lentamente, né, não fale rapidamente, repita, seja repetitivo, cante músicas que não sejam músicas, assim, muito rápidas, que sejam repetitivas, tipo, parabéns pra você, né? Pintinho amarelinho. Pintinho amarelinho, cabeça, ombro, joelho e pé.
e brinque com ela. O brincar é uma coisa que a gente parece que está regredindo, né? Mas é maravilhoso. A gente precisa brincar com as crianças, precisa, né, estimulá-las com brinquedos e estimular esse brincar lúdico, né? De inventar, de contar história. Então, a gente precisa ter mais esse contato com as crianças também, né? Que a gente tem perdido o contato entre os adultos e por isso que eu acho que tem sido necessário que nós, profissionais da saúde, falemos para os pais e para os, né, familiares que brinquem, fiquem junto, né? Tenham realmente um tempo de qualidade ali com seu filho para poder estimulá-lo. O brincar, ele desenvolve diversas habilidades na criança, social, motora, fala. Eu acredito que, por mais corrido que seja a vida de mulheres, de homens hoje, né? E principalmente das mães que estão ali com os seus filhos, é muito importante esse tempo de qualidade, por menor que ele seja. Pessoas que passam, profissionais de saúde, que passam 36 horas fora de casa, de plantão, né? Eu conheço muitas pessoas, enfim, trabalham em hospital, trabalham no HELP, então lidou com mães todo o tempo. Quais mães? As mães que estão cuidando dos seus filhos doentes e as mães profissionais de saúde. Então, os profissionais estão lá, doidos para ir para casa para ver o filho, e as mães que e ao mesmo tempo, solidário àquela mãe que está ali porque está com o filho doente. Então, você vai para casa, 1 hora de almoço, 1 hora de contato. Né? Você vai estar à noite na sua casa, esse tempo à noite é tempo de vamos brincar de quê? Vamos brincar de contar história. Conta a história de como é que foi teu dia hoje na escola, como é que foi o futsal hoje, joga essa bola pra mim, né? Então, monta um quebra-cabeça, me ajuda a fazer o jantar. Crianças maiores, né? Então, envolver as crianças nas atividades da vida diária da gente. Também. Entendeu? Então, a gente entender que eu vou fazer o quê? Eu vou, sei lá, varrer uma casa. Vamos comigo, me ajuda aqui. De acordo com a capacidade daquela criança para a idade dela. Entende? Pequenas atividades que a criança traz, assim, para se desenvolver e tirar um pouco das telas. E é muito difícil, porque nós estamos em telas. Isso. Né? Chega em casa, vai abrir o computador, vai pegar no celular. Então, hoje faz parte da nossa vida. Então, é muito difícil tirar totalmente. Isso. A recomendação e a gente precisa tentar segui-la ao máximo. Mas hoje, diante do que a gente vive, é muito mais difícil, porque nós também estamos assim nas nossas casas. Isso, como pais, como, sei lá, a criança enxerga isso na gente. E ela é reflexo do que ela vê. Exatamente. Perfeito. Tô amando. É importante. Então, se você já chegou até aqui, já compartilha aí com outras mães para elas ficarem por dentro de tudo isso. E pra gente encerrar esse assunto telas, fizemos o levantamento, vimos que a criança não tem autismo, que na verdade ela só tem uma grande exposição às telas. Quais são formas de intervenção? Precisa ter o acompanhamento? Sim. Quando, nem finalizei, né? Às vezes a gente vai se perdendo nos assuntos, mas assim, quando eu vou acompanhar, elas chegam pela mesma demanda, atraso do desenvolvimento, eu vou avaliar, né, qual a área do desenvolvimento que está atrasada. O mais comum, a gente vê que se confunde muito com o autismo, é ver atraso de linguagem, né, e atraso de interação pessoal-social. Então, tem gráficos, né, e tabelas que já são estudados há muito tempo. Uma que eu utilizo, que é muito prática, que os pediatras também utilizam, que é o Denver. Ele avalia a parte de autonomia através da parte de pessoal social, linguagem, né, coordenação motora fina e coordenação motora grosseira. Então, geralmente, os domínios que confundem com autismo é o de linguagem e o pessoal social. Se esses dois estão atrasados, a linguagem, por exemplo, se está atrasada, o profissional encaminhado para a intervenção seria o fonoaudiólogo. Né? E o fonoaudiólogo especialista em linguagem, porque também dentro da fonoaudiologia é um universo, é um mundo, né? A gente tem subespecialidades dentro da fonoaudiologia. Então, a área, né, que lida com linguagem seria uma fonoespecialista em linguagem, para que ela possa intervir e também avaliar o paciente. Então, ela que vai me dizer, no caso, o neurologista, né, qual área, qual domínio da linguagem que está alterado. Que não necessariamente
é um domínio só de não saber falar. Às vezes, a criança sabe falar, mas a linguagem dela não é uma linguagem funcional. Ou seja, ela não utiliza aquela fala para nenhuma funcionalidade. É uma fala apenas repetitiva. Isso também entra dentro do espectro autista, por exemplo, certo? Mas, às vezes, a criança está atrasada na fala, mas ela tem uma intenção comunicativa boa. Então, apesar dela não falar todas as palavras, o que ela fala, ou então o que ela exprime, né, através da linguagem não verbal, é com intenção de comunicar. Então, ela sorri com intenção de comunicar, ela manda beijo, ela dá tchau, ela aponta com intenção de comunicar, apesar dela não falar. Então, ela tem um atraso, mas ela tem uma intenção comunicativa. Essa criança, geralmente, às vezes é falta de estímulo. Sim. Às vezes é uma criança que tem um atraso na linguagem e que vai ter outras alterações, porque a gente, dentro dos atrasos da linguagem, tem subcategorias também de diagnósticos. Então, tem crianças que têm um TDL, que é um transtorno do desenvolvimento apenas da linguagem. Tem criança que mais pra frente a gente vai descobrir que é uma disléxica, que também tem atraso na linguagem, né, nessa idade, mas que, na verdade, o domínio que ela tem dificuldade é só a linguagem, né? Então, tem uma gama de diagnósticos diferenciais. Cada caso é um caso, né? Dentro desse atraso de linguagem. E aí, eu vou encaminhar linguagem fono. Se a criança tem uma dificuldade no brincar, então, a terapeuta ocupacional é a intervenção que vai ser encaminhada. Então, às vezes, ela vai ser encaminhada para 2 intervenções, às vezes para 1 intervenção, às vezes para 3. Eu vou avaliar o comportamento com a psicóloga, eu vou avaliar o brincar dela com o terapeuta ocupacional e vou avaliar a linguagem com fono. Então, geralmente, a equipe multidisciplinar de uma criança pequena, né, com menos de 3 anos, conta com esses 3 profissionais. Certo? Se ela não tiver o diagnóstico, tá? Se ela não tiver o diagnóstico. Ela só tem um atraso por conta da tela. Aí, imagina aí. Exatamente. Aí ela vai aí bem... entra nossa, como é que a gente chama? Odisseia diagnóstica. Porque é caro, né? Essas intervenções são caras, né? A gente não tem um acesso fácil na rede SUS e não temos um acesso fácil também no público-privado. Também é difícil. São poucos profissionais, então a gente tem uma carência muito grande desses profissionais e demora, né? Demora. Então, a gente, geralmente, o que eu encaminho é para 3 meses de terapia, inicialmente, de avaliação. E aí, quando ela é avaliada, ela volta com relatórios desses profissionais e tem alguns profissionais que trabalham em conjunto comigo, então falam comigo diretamente ou então a gente faz reuniões para conversar sobre. Perfeito. E aí se fecha o diagnóstico. Então, essa é a forma ideal de fazer um diagnóstico. Tem outros pacientes que é muito evidente, né, quando entram no... Que numa primeira consulta, né? Que numa primeira consulta você já consegue diferenciar se é só realmente um atraso por conta de uma exposição excessiva à tela, ou se é um paciente que realmente já faz parte do espectro. Então, vamos falar de sinais. Vocês já citaram alguns, e eu queria falar de outros com vocês e até desmistificar alguns que existem. Gente que fala que toda criança que é autista vai ser um super gênio, toda criança que é autista vai andar na pontinha do pé. Vamos falar sobre sinais. Na verdade, assim, existem as discrepâncias, né? Porque tem a criança que é TEA, que ela absolutamente não vai falar com ninguém porque não tem essa interação. Mas tem a criança que é TEA que vai olhar pra você e vai dizer: oi, tudo bem? Meu nome é fulaninho, minha mãe tá fazendo não sei o que hoje. Então, ela vai falar com você com toda intimidade. Olha a discrepância. Né? Então, existem... isso também é um distúrbio de comunicação. Por quê? Porque ele não tem limites para esse entendimento. Eu tô falando de criança maior, né? Então, as crianças menores são outros. Então, esse da linguagem também engloba a literalidade das coisas, não entendem ironia, não entendem sarcasmo. Você tem que ser muito claro e falar muito pausadamente. Se você der 3 comandos de uma vez em uma frase, ele não vai fazer nada. Você vai ter que voltar e dizer: primeiro vá ao banheiro. Foi ao banheiro... Você já escovou seus dentes hoje? Aí ele vai e escova os dentes. Aí quando ele voltar, aí você vai ter que dizer: agora você precisa ir tomar banho. Mas antes de tomar banho, separe sua roupa. Ele já não vai conseguir regular isso bem. Então, pegue sua roupa, bota em cima da cama. Ele pegou a roupa, botou em cima da cama. Agora você vai tomar banho. Então, isso para crianças
sei lá, maiores. 4, 5 anos. Pra ter essa independência aí, né? Tem que ser mais do que a E aí lá a pra importância do pequenininho. diagnóstico, né? Porque às vezes os pais não entendem. Perde a paciência, Isso. porque não tem um diagnóstico fechado, grita, briga, causa um estresse na família, porque não Generalizado. entende que a criança, acha que a criança está não tem uma fazendo compreensão, né? por má educação. Então, precocemente, ao nascer, a gente já identifica aquela criança que mama e não olha no olho, né? Porque geralmente a criança que vai criando esse laço, ela já tem a tendência de olhar assim para a mãe, né? Aquela criança que mama, que não tem aquele, né? Que Não larga o estabelece peito vínculo, assim, não né? estabelece vínculo. Com a mãe. E a mãe, e se você perguntar a mãe atípica que tem um filho típico e um filho atípico, ela vai saber o que eu tô falando. Ela vai dizer que o meu filho, fulaninho, ele mamou, olhava pra mim, ficava agarradinho comigo, mas o meu outro filho não se agarrava comigo. Ele só mamava, era só pra satisfazer a fome dele. E ele ia, né? Ia pra aquele lugarzinho dele de seguro. Ou é uma criança que chora muito, você vai tentar acalentar aquela criança e aquela criança chora mais. Né? E aí cabe o desespero daquelas mães que não entendem. Oxe, esse menino tá chorando, eu já troquei a fralda, eu já... Você não consegue entender por que aquele choro, Por que aquele choro? Um choro irritativo, assim, que... Extremo. Extremo. É um choro que... E do nada ele passa. E ele passa... E foi o que aquilo? O que foi aquilo, meu Deus? A gente não consegue compreender o porquê de um choro. Tá? Distúrbios do sono também é muito Distúrbios do frequente. sono. Então, a gente já consegue ver distúrbio do sono a partir dos 6 meses. Mas antes mesmo disso, né, as mães já percebem. É uma criança que não se acalma com facilidade, que você tem que mexer muito, balançar muito para poder dormir. Então, são sinais precoces, mas, assim, muitas vezes quando a gente fala de sinais precoces, né, muitas pessoas ficam muito, pelo aumento diagnóstico, ficam muito focadas nesses sinais precoces. Isso. Só reforçando, um sinal não é diagnóstico, certo? A gente tem que ter uma quantidade de sinais e a gente tem que ter os 2 domínios que eu falei, né? Pra poder... Bom tranquilizar, né? Porque Isso. uma mãe de primeira viagem, Não olha o é bebê, assim. não tá olhando pra mim, meu Deus. Não é só sobre um único sinal. É uma coisa que você fique de olho, né? Seu filho não só olha sinal pra de você, alerta. você começa a perceber, né? O desenvolvimento. E vai estimulando. Então, você viu que ele não tá olhando pra você, né? Vai estimulando ele a olhar. Vai colocando, vai conversando mais com aquela criança, vai fisicamente colocando o rostinho dele de frente para o seu e conversando com ele para ver se esse olhar vem. Porque pode ser também, já precocemente, uma falta de estímulo, né? A gente, mais uma vez, a gente, nessa vida corrida, acaba não se percebendo, né? Esses pequenos sinais e acaba não estimulando também essas pequenas coisas, como o olhar, por exemplo. Né? O sorriso social, né, que vem ali com 2 meses. Então, com 2 meses, a gente já tem um sorriso que ele é voltado realmente para uma interação social. Então, a criança vê o pai, vê a mãe, ela sorri. Né? Ou, às vezes, é para qualquer pessoa, né? Mas é mais comum que seja para alguém familiar. E depois você vai ter atrasos ali nos aspectos da linguagem, né? Lalação, né? Porque a criança começa a balbuciar, fazer aqueles sonzinhos guturais a partir dos 2 meses de idade. Então, a lalação que vem ali com 6 meses, ela também vai atrasando. Que lalação é o quê? O que é lalação? Balbuciar. É aquele pá que a criança faz, que muitas vezes é confundido, chega muito na consulta assim, ele já tá falando com 6 meses, mas não é falar, ele tá falando, emitindo sons repetitivos, que geralmente é uma sílaba, por isso que a gente diz que é lalação, porque geralmente é uma mamamá, pá, isso aí é lalação. Aí isso é uma fase importante da nossa linguagem, que antecede as primeiras palavras, que vem mamãe e papai, ali o mamá, papá, com 1 ano. Então, esse é um sinal grande de alerta no aspecto da linguagem. Então, começa com o olhar, né, recíproco, como você falou, o sorriso, depois vem o balbucio, a lalação e depois as primeiras palavras. Quando, com 1 ano e 3 meses, é para as crianças estarem falando as primeiras palavras, que aí geralmente são 3. É muito comum. É um vocabulário curto, né? É só uma palavrinha simples, né? Geralmente é mamãe, papai e água. São os mais comuns, que é o que ela começa a pedir. Ou então é o TT, né? O leite. É alguma coisa relacionada à refeição.
E com 1 ano e 3 meses é para ter pelo menos 3 palavrinhas no vocabulário. Com o tempo, até os 2 anos, ela vai falar mais de 200 palavras soltas, certo? Com 2 anos começam aquelas primeiras formações de frases. Então, um atraso desses, em qualquer aspecto desse da linguagem, é para se chamar o alerta para um atraso no desenvolvimento. Por exemplo, uma criança de 2 anos, 2 anos e meio, ela, para pedir água, né? Água, ela já tem que ter uma frase mais elaborada, né? Para pedir alguma coisa, ela já fala, ela tem que ter uma elaboração mais de frase. Elaborar a frase, né? Então ela já vai ter mais vocabulário e formação de frase. Ela já começa a formar frase a partir do me dê, eu quero. E aí tem também o motor, né? Que é segurar nas coisas. Então você vai estimulando com brinquedo. O crescimento e desenvolvimento, ele começa pela sustentação do pescoço, depois vem o sentar, depois vem o engatinhar. E tem crianças que pulam algumas fases e não passam direito por elas. Mas é normal? Tem algum... Então, pular de fases é justamente uma das características, ou não passar direito por elas. Né, que vê mais da frente algumas repercussões. E é comum no TEA, né, a gente tem uma certa hipotonia, né? Eles são mais molinhos. Então, é comum a gente ver crianças que atrasam o desenvolvimento motor também, né? E a gente tem falado muito de diagnóstico aqui. Vamos entender um pouquinho o diagnóstico. Você estava citando os exemplos, você falou assim, não, mas isso são em crianças mais velhas. A partir de que idade a gente pode ter o diagnóstico? Será que a gente pode desenvolver o autismo e só apresentar os sintomas quando a gente já for adulto? Como é que funciona? Eu acho que essa parte é mais com Maria Isabel, que o diagnóstico é médico. Então... O diagnóstico é médico, é bom reforçar isso, porque assim, a suspeita às vezes surge a partir da escola, surge a partir de um terapeuta que observou a criança em algum lugar, surge através de um familiar, mas o diagnóstico é sempre médico e tem que ser feito por neurologista infantil ou psiquiatra infantil, uma dessas duas especialidades. O diagnóstico em si, a gente só consegue dar a partir de 1 ano e 6 meses, certo? Então, com 18 meses, a partir dessa idade. Porém, o atraso vem antes, que é isso que a gente tava... Os alertas vêm antes. Não é que a gente não vai fazer nada com esses alertas, né? Se você perceber um alerta, é importante, primeiro, procurar o pediatra. E o pediatra vai avaliar o desenvolvimento e vai lhe dizer, olha, eu acho que ele está precisando melhorar o desenvolvimento em tal área. Ou então, vamos passar no neurologista infantil para avaliar melhor esse comportamento ou esse desenvolvimento, para ver se já precisa intervir. Então, antes de 1 ano e 6 meses, se a gente identifica algum atraso, já é para ir encaminhando para terapia, certo? E se for necessário, né? Isso, se necessário. Se necessário. Que é muito TO, muito fono, é mais assim uma terapia para desenvolver. Para desenvolver. Para desenvolver. Mas o diagnóstico mesmo a gente só consegue dar a partir de 1 ano e 6 meses. Por quê? Primeiro, os aspectos, né? Fala, né? E o desenvolvimento de hábitos repetitivos. A gente só consegue ver se esses hábitos são persistentes com pelo menos 3 meses de acompanhamento. E a gente precisa, antes de tudo, antes de fechar um diagnóstico, intervir, justamente para diferenciar aquele caso que acontece porque houve uma falta de estímulo e aquele caso que realmente faz parte do desenvolvimento daquela criança, desenvolver de uma forma mais atrasada, mais atípica, né? E realmente é um transtorno que a gente está lidando ali. Então, a gente só consegue diferenciar a partir dessa idade. Não que a intervenção não tenha que ser feita antes, ela precisa ser feita antes. E com 1 ano e 6 meses na caderneta de saúde da criança, né, a gente tem uma escala, né, que é MCHAT. A MCHAT, não sei se você já ouviu falar. Muita gente, eu acredito, que nunca ouviu falar, mas é uma escala de triagem. Então, muitos pediatras têm feito, né, com 1 ano e 6 meses, e devem fazer essa escala, mas reforçando, muitos pais chegam aterrorizados também. Essa escala é uma escala de triagem. O que quer dizer triagem? Ela vai ligar o alerta para a maior parte das crianças que tiveram um atraso de desenvolvimento ou que têm comportamentos ali de transtorno do espectro autista. E aí é um alerta, acendeu aquele alerta, eu vou encaminhar para o especialista para ele avaliar, para ele dizer se é ou não é. Tá certo? Mas nunca um MCHAT, uma escala de triagem, vai dar o diagnóstico. O diagnóstico ele é feito pela observação clínica e pela essa avaliação multiprofissional que eu falei a vocês. Né? Então,
também o pediatra pode levantar a hipótese a partir da MCHET e a partir dos 18 meses também. E no caso dos diagnósticos tardios, existem impactos? Existem, por isso que a gente tenta, né, diagnosticar o quanto antes, porque mesmo aqueles que a gente chama de nível 1, né, Sim. que tem pouco impacto de autonomia, né, porque o nível 1, geralmente, que a gente não utiliza mais esse termo, mas assim, o nível 1... de suporte, né, chama-se, por exemplo, uma criança que está em suporte 3, significa que é uma criança que vai ter que usar muito do serviço de saúde, ele vai precisar de acompanhamento assim, diariamente, ele vai ser altamente dependente das atividades da vida diária pela família, pela escola. É uma criança que geralmente é não verbal, que é dito, né? E hoje, eu queria só fazer um parênteses na fala do diagnóstico. A dificuldade também é dos profissionais entenderem que essa criança, nível de suporte 3, não verbal, a criança de nível de suporte 1 verbal, que tem autonomia para as atividades diárias, também precisam de suporte. Sim. Porque elas são deixadas um pouquinho de lado, porque tipo, não, mas ele fala, ele não sei o quê, mas e a autonomia da vida diária? Sabe? Assim, isso é o que encarcera muito o diagnóstico do TEA. Né? O que faz muito as pessoas, que eu entendo, ter o preconceito do TEA, porque... Quando alguém diz que fulaninho tem TEA, e esse fulaninho fala, esse fulaninho anda, tipo adultos que hoje são diagnosticados, trabalha, vai a uma faculdade, eles são encarcerados no diagnóstico, ou ele é superdotado, ou ele não é, e não é sobre isso, é sobre a vivência importante. Típica, sabe? Mas existe muito disso. E o que a gente sabe é que esse diagnóstico tardio acaba impactando, sim, de alguma forma, principalmente no aspecto social, né? Principalmente, então, né? Acaba que muitas vezes esses pacientes, eles vão ter o diagnóstico ali quando eles já estão com outros transtornos, né? O transtorno de ansiedade generalizada, transtorno depressivo. E aí, os adultos, né? Entram muito hoje. Isso, por não se compreender, né? Muitas vezes, porque as terapias, elas são para dar mais autonomia, mas elas também são para o próprio paciente se compreender. Claro que uma criança pequena, ele ainda não vai compreender muito o funcionamento, mas uma criança maior, um adolescente, por exemplo, ele vai perceber que ele tem algumas diferenças em relação às crianças típicas, né, aos adolescentes típicos. E é nesses momentos, principalmente na adolescência, quando ele tenta se incluir em grupos, que ele começa com essa percepção da diferença a diminuir a autoestima, a ficar mais ansioso com determinadas situações, por exemplo, apresentações em público, né, trabalhos, quando vira adulto para ir para uma entrevista de trabalho, uma faculdade, né? Porque tem essas situações sociais fazem parte da nossa rotina como seres humanos e é mais difícil para pacientes atípicos, né? Para crianças com TEA, esse convívio social, né? E é importante a compreensão. Eles acabam encontrando formas de camuflar. Passar por isso não saudáveis, camuflando, sofrendo, né? Se isolando, muitas vezes. E aí viram outros transtornos, que às vezes a gente tem que tratar aquele primeiro transtorno, o transtorno depressivo ou o transtorno de ansiedade, para poder encontrar ali o atípico, né? Entendi. Então, geralmente passa despercebido, muitas vezes, pelos profissionais de saúde ali que estão na triagem, né? Que são os pediatras, os clínicos gerais, acabam passando despercebido e mais para frente a gente percebe, né, outros prejuízos dessa falta de diagnóstico. São muitas camadas, né? Muitas. Muitas. Vocês têm algum exemplo de um caso que marcou vocês? Então, falando desse diagnóstico tardio, eu tive uma paciente que eu diagnostiquei, né, com 15 anos. Né, uma paciente que não teve, principalmente as meninas, né? As meninas tendem a passar mais despercebidas porque as meninas são mais sociáveis. Isso. E também são mais tímidas, geralmente. Então, geralmente, a menina tímida e mais calada, ela é mais socialmente aceita, né? A gente acha que é o comportamento normal de uma menina, né? O menino, ele já tende a ser mais característico, né? A gente consegue visualizar melhor, né? O menino pequeno ser atípico. Consegue disfarçar mais. Isso. Digamos assim. A menina consegue disfarçar mais os sintomas quando é pequenininha.
Então, esse caso me chamou a atenção porque você pensa assim, é uma menina que fala, é uma menina que não tem dificuldades escolares, é uma menina que atualmente, né, ela teve seletividade alimentar, mas que come bem, mas que, veja, ela tinha uma hipersensibilidade sensorial à bijuteria e lhe fazia muito mal para ela ficava muito triste em não poder usar um colar, não poder usar Ela não entendia por que ela não conseguia. Uhum. Por que aquilo incomodava tanto o corpo dela e outras crianças e outras meninas, né, que usavam ali um monte de acessório, não se incomodavam. E para ela, só de olhar, só de tocar, ela se sentia incomodada. Então, você vê, é um sofrimento extremo com uma coisa que pra gente parece tão pequena, mas que para ela causava um desconforto muito importante. Então, me chamou muita atenção e o relato da mãe é bem interessante, que é uma pessoa leiga, né, que não sabia e realmente... É um caso que passa despercebido. E diz assim, é porque eu percebia certas coisas, mas foi passando, foi melhorando, né? A né? sensibilidade sensorial, né? O toque, alguém tocar em você. Isso. Tem pessoas que se incomodam, um tecido mais grosso, não aguenta colocar. Isso, uma etiqueta. Sapato fechado, uma etiqueta tem que cortar para poder vestir uma roupa. São muitos... E aí você fica pensando... Aí, sim, essa mãe, ela falou assim, porque foi passando, eu achei que ela foi superando, foi melhorando, mas você vê que essas coisas pequenas incomodam muito e a tornam atípica em relação a quem, né, não tem o transtorno. Digamos assim. Exato. E ela acaba não se incluindo no grupo, né, das meninas que usam acessório. Né? Assim, a experiência, doutora Maria Isabel, é muito consultório. Eu sou de terapia intensiva, né, neonatal pediátrica, a gente vive muito em hospital. Então, a experiência que eu tenho profissionalmente falando é intra-hospitalar. E é muito difícil para os profissionais que estão dentro do âmbito hospitalar entender a realidade de uma internação dessas crianças, que são crianças que internam mais, porque tem mais distúrbio gastrointestinal por conta de uma seletividade, aí tem mais, sei lá, gastroenterite, tem mais, enfim, diagnósticos que precisam se internar por qualquer motivo, pelos próprios hábitos de vida. Então, eu lembro uma vez, interna, a criança ficou interna porque fez uma gastrite, porque só tomava Danoninho. Uhum. A única refeição dele era o Danoninho todos os dias. Então, e aí a gente teve que fazer um trabalho interno com todo mundo para poder, assim, conseguir abrir um pouco o espectro dele da refeição. Então, o pessoal da refeição, da nutrição, começou a construir uns cardápios que tinha a mesma textura e a mesma coloração com outros tipos de suplementação para poder, entendeu? Então, assim, a gente pega dentro de hospital casos que são repercussões desse tipo. Uhum. E aí, cabe ao profissional que está lá dentro, né, fora outras crianças que, tipo, esse foi um dos motivos da internação. Mas, por exemplo, teve uma criança também, Alice, o nome dela, mas não vem ao caso local, né? Enfim, Alice, ela tinha 5 aninhos. E eu me lembro que eu passei, o pai estava desesperado porque ela não parava de chorar. Ela chorava muito. Ele não entendia o porquê, porque a gente já tinha funcionado, já tinha feito a medicação, a gente já tinha saído do momento do estresse. E a criança não parava de chorar. Ela não era diagnosticada. Era uma criança não diagnosticada, tinha 5 anos. E eu passei aí eu disse, como é que ela vai relaxar? Ela gosta de ficar no escuro. Eu disse, pois vamos apagar a luz. Eu vou me sentar aqui com ela. Ela estava incomodada com a cama. A gente sentou no chão, ele e ela no colo. A gente botou umas luzes, assim, pontos focais no quarto e passamos umas 3 a 4 horas para ela parar de chorar. Já tínhamos chamado o médico, porque né, quando tem esse momento de desespero, todo mundo chama o médico. E aí ela acabou tomando um analgésico para ver se relaxava, não sabíamos o que estava sentindo, mas esse médico que subiu, né, um pediatra, não, aqui tem alguma coisa errada. E no outro dia chamou o neurologista, que já foi assim, encaminhada a consultório, depois de alta, eu tive contato com a família depois e foi diagnosticado, né, em um momento de crise. Ela foi, assim, despertou em um momento de crise. Então, assim, dentro do hospital são vivências bem
né? Porque eles já estão em um ambiente diferente, eles já estão Fora da rotina. Fora da rotina, né? A gente não pega a criança fora. E fora as experiências que eu tenho são pessoais, né? Então, assim, o ambiente de você, esse caminho tortuoso, de ser multiprofissional, de cada um dar uma opinião e no final a gente fica sem aquela resposta certa, porque o que a gente quer é uma resposta, né? Como os pais se querem respostas. Mas, assim, é um caminho longo, né? Até para diagnosticar é um caminho longo, é um caminho ansioso e um caminho bem turbulento. E a cada fase de crescimento da criança são coisas novas que se tem que aprender para lidar, sabe? E falando na forma como o diagnóstico afeta a família, eu queria, inclusive, que você compartilhasse o seu relato pessoal enquanto mãe atípica. Como foi para você receber o diagnóstico? Duro, até... eu acho que, por ser profissional de saúde e lidar com crianças e ter essas experiências anteriores, foi o que alertou. E eu convivo com muitas pessoas que são da própria área, né? Fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, já tinha essa convivência e vinha o alerta de todos os profissionais. E aí a gente tenta mascarar e tentar entender que não vai acontecer com você, não vai acontecer com você. E depois de todos esses alertas, aí vem a escola, aí vem o pediatra, e aí depois de quase 2 anos na tentativa de negar um diagnóstico, é que veio o diagnóstico oficial, real, digamos assim. E tudo começou com a peleja, digamos assim, de encaminhar corretamente ao diagnóstico, para depois a terapêutica, que também é bem complexa. Né? Então, assim, existem várias clínicas hoje e eu observo pessoalmente e profissionalmente. Eu até já cheguei a ter uma conversa com a doutora Maria Isabel sobre isso, que a gente percebe que cada profissional ele atua em um campo de conhecimento, mas no final eles não enxergam a criança de forma transdisciplinar. Não se tem um analista que vai direcionar. Então, a criança fica muito assim. Hoje ela vai para a fono, aí a fono trabalha. Amanhã ela vai para o fisioterapeuta, aí o fisioterapeuta trabalha. Depois da manhã, ele vai para o TO. Depois com a psicologia. Então, as clínicas também, elas estão muito segmentadas nesse cuidado multiprofissional. Que uma coisa que a doutora Maria Isabel falou aqui que eu achei importantíssima. Reunir todo mundo e conversar sobre aquela criança. Né? Porque, às vezes, os pais, eles vão na clínica, deixa a criança para fazer a terapia, fica lá aguardando lá fora, ou então depois volta para buscar e não se tem um retorno. O que é que está acontecendo? O que é que está sendo trabalhado? Então, eu acredito muito na tríade clínica, escola, família, para cuidar dessa criança, sabe? Então, todos precisam ter a mesma linguagem e entendimento. Então, meu filho já teve dificuldade de fazer as necessidades fisiológicas. Então, ele evacuava no chão. Meu Deus, quantas vezes eu tive que passar por isso e foi desesperador. Então, vem aqui, psicólogo, por favor, vamos conversar. Eu preciso que isso seja abordado. O TO, eu preciso que isso seja abordado. Eu preciso que seja abordado o escovar o dente, o pegar num lápis, de forma coletiva, com a visão para a criança. Centrado na criança. Transdisciplinar, né, que a gente fala. Isso, um cuidado transdisciplinar. Não só multi, né? Não só uma equipe formada por várias pessoas, mas que eles todos atuem em conjunto com um fim específico. A gente tem uma carência, né, de profissionais da área e tem uma carência também de clínicas que abordem tudo e tem a questão também da logística de fazer tudo isso junto. É tudo, na verdade, novo, apesar de a gente ter uma grande quantidade de pacientes, é tudo novo, né? E a gente ainda está encontrando meios de trazer o melhor tratamento. A gente ainda não tem os melhores tratamentos, né? A gente não tem essa abordagem e isso é muito
depende de várias questões, né? Questões econômicas, questões de quantidade de profissional e você ter a viabilidade de uma clínica que faça isso tudo. Mas a gente tem profissionais individualmente tentando ali se comunicar para fazer uma abordagem em conjunto. Uma das terapias que Bruna citou, né? Que é a ABA, que é o analista que ela falou, né? A gente tem uma terapia que ela é mundialmente, né? E por estudos também conhecidos como a melhor abordagem para o tratamento do TEA, que é a ABA, certo? Hoje a gente vê que dependendo do grau de dependência dessa criança, a gente pode atuar de formas diferentes. Então, não só a ABA é importante para o tratamento do TEA, mas também, em casos específicos, a gente vai precisar de terapias isoladas também. Como ela falou que... Exatamente. Depende muito de cada paciente. E a gente tem uma abordagem também chamada de naturalista, que hoje em dia está muito incorporada e muito seguindo as mesmas... como é que a gente fala? Tem uma evidência científica importante também, a terapia naturalística. O que é a terapia ABA, primeiro, né? Começando a explicar. A gente nem entrou nessa parte de terapêutica, mas só falando. A terapia... Vamos falar lá na frente, mas é bom que uma conversa vai levando a outra. Vamos embora. A terapia ABA, a gente tem 3 figuras, né? A gente tem o psicólogo analista do comportamento, que ele tem que fazer um curso específico, né? E esse curso, no Brasil, a gente não tem uma regulamentação. Vale lembrar que não são aquelas pós-graduações em ABA, tá? Isso, que é diferente. É diferente. Isso, é como se fosse um mestrado. Como se fosse realmente uma especialização na área. Então, o psicólogo tem que ser especialista nisso. E aí, ele vira um psicólogo analista do comportamento. E aí, ele vai analisar o comportamento daquela criança com TEA e ele vai determinar qual é o plano terapêutico para aquela criança. Quem vai aplicar esse plano terapêutico não é o psicólogo. Vai ser o acompanhante terapêutico. Isso. Né? Ou pode ser um profissional de saúde, tipo um psicólogo, um fono, um TO, que seja habilitado para aplicar a ABA. Aí entram as pós-graduações em ABA. Pós-graduações. Que elas ensinam o que é o ABA e ensinam a aplicar o ABA, mas não ensinam a fazer o plano. A avaliar. Isso. Quem avalia é o psicólogo, certo? Então, a gente tem uma carência desse profissional muito especializado. Hoje em dia, essa pessoa geralmente, né, tem um valor alto, né, um custo elevado, e não está presente em todos os lugares. E aí, a gente tem a abordagem naturalista, que é justamente você ensinar aos pais a como aplicar essa metodologia em casa, que também funciona, tá? Qual é o objetivo? É que a gente tire da terapia e passe a aplicar no dia a dia daquela criança aquela abordagem. Por isso, a quantidade de horas que a gente solicita. Porque você vai olhar, às vezes, os planos terapêuticos, 25 horas, 35 horas de terapia. Essas 35 horas de terapia não são dentro de uma clínica. Sim. É dentro dos ambientes da criança. Então, na escola, em casa, entendeu? Justamente para ensinar ela isso. Aí, ao banheiro, a escovar os dentes, né? Até independência. E aí, nisso, né, no escovar os dentes, ela vai aprender o vocabulário do escovar os dentes, a escova, a pasta de dente, pega isso, pega aquilo, a ordem, a sequência das coisas, vai tocar, então vai ter estímulo sensorial. Enfim, vai preparar um lanche, a gente vai trabalhar o vocabulário, a gente vai trabalhar a motricidade fina naquele lanche, enfim. Então, é para você generalizar aquele aprendizado. Entendeu? Você entender que o pai e a mãe também podem fazer isso. Que numa criança típica é algo muito mais simples, porque você dá um comando e a criança vai, né? Mas uma criança atípica tem seus graus de dificuldade. Isso. E ela precisa de muito mais repetições e muito mais fracionamento daquela mesma ordem, né? Aquela mesma coisa, ela tem que ser fracionada, por exemplo, como ela falou, escovar os dentes não é só você escovar os dentes. Você tem que chegar ao banheiro, saber onde fica a sua escova, pegar, colocar na boca. Então, você tem vários estímulos naquilo. Que para pessoas típicas parece uma coisa tão simples. Mas para uma pessoa que é atípica, ela tem vários gatilhos naquela instrução, naquela ordem. Ela digamos assim, ela se confunde. No meio daquilo. Ela desregula para... E se for algo que ela não consiga fazer, aí vem aqueles sentimentos... De frustração, de raiva. Aí entra numa crise.
Aí depende, né? Isso. Assim, aí tem vários níveis. Ainda nesse nicho família, para você, qual tem sido a maior dificuldade até aqui, desde o diagnóstico? Eu acho que é fazer as pessoas entenderem que por ser atípico não significa que... Porque assim, calma, deixa eu retroceder. Dentro da família, eu ainda tenho pessoas que não acreditam no diagnóstico. Na verdade, no final, até eu mesmo, em uma consulta, depois de quantos anos, não sei nem dizer, 5 anos, né, trabalhando isso, eu pergunto, é mesmo? Será que é mesmo? Né? Existe, então, assim, né? Existe mesmo esse espectro aqui? Existe. Então, assim, eu tento me trabalhar para entender que existe, e apesar de ser um nível de suporte 1 que a gente sofre, é fazer as pessoas entenderem que mesmo sendo um nível de suporte 1, precisa de uma atenção diferente, que não é porque a mãe ensina errado, não é porque a criança é mal educada, né? Porque ainda tem esse julgamento de dizer que os pais é que não estão ensinando a ir ao banheiro, de dizer que o pai é que não ensina a se comportar em ir no shopping, por exemplo. Então, assim, eu vou para lugares específicos, mas essa semana mesmo teve uma apresentação lá no meu trabalho, né? No Help, e foi uma cantata. E meu filho ama música. Não, eu vou levar, porque eu acho que lá ele vai, né, gostar. E eu fui, foi um desastre. Porque, assim, um ambiente diferente, ele não conseguiu. Eu tive que ir para uma lanchonete que tem lá, né, a gente ficou mais distante, porque era um ambiente que ele não tinha ido, eu me arrisquei, na verdade, né, vou me aventurar aqui, já sabendo. Mas, assim, entender que a dificuldade maior é das pequenas atividades do dia a dia. Eu acho que as pessoas entenderem que as maiores dificuldades são dessas pequenas coisas do dia a dia. Eu não preciso de uma criança que não fala, eu não preciso de uma criança que tem alguma deficiência física, que mostre às pessoas que se tem essa dificuldade do dia a dia. Entendeu? Meu filho, se você olhar, ninguém vai dizer que eu tenho essas dificuldades, mas elas existem dentro da minha casa, no meu lar. Porque visualmente falando, né, quando alguém enxerga que é uma criança que tem alguma síndrome, seja lá, vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Quando tem algo físico que mostra, quando é visual, né? Quando é visual é muito mais fácil de outrem entender. Mas quando não tem esse visual, que é justamente o girassol, né, do símbolo de questões de deficiências invisíveis, né, que é mais difícil de fazer, até com que quem está ao redor compreenda. E eu acho que o que é até repetitivo, né, mas acho que o acolhimento, né, ia facilitar a vida de todo mundo. No sentido familiar, né? Como é que a família pode oferecer esse suporte à criança? É difícil porque tem que analisar cada família, né? Mas eu acho que começar por acolher e não julgar já ajuda, né? Perguntar o que é que eu posso lhe ajudar, ao invés de ir lá e julgar e dizer, você não está fazendo isso certo. Isso. Faça isso, faça aquilo. Então, acho que acolher, né, é o primeiro passo. E eu acho que depois auxiliar aquela família nas questões práticas mesmo, né? Porque não é fácil na quantidade de terapia que a gente tem que né, se deslocar, e aí a pessoa precisa de ajuda, né? Bruna consegue trabalhar, né? Sim, mas a gente tem apoio, inúmeras pessoas que não conseguem, e não é também, porque também muita gente julga isso, não é preguiça. É porque realmente são crianças que precisam de apoio, de dedicação exclusiva, dedicação né? Exclusiva. Dentro desse ambiente de vocês se deparam com muito preconceito ainda? Muito, muito. Sim. E assim, eu não sou mãe ainda, mas eu lido com mães e pais o dia todo. Você tem inúmeras situações, mãe solo, né, que é uma carga emocional e mental muito grande, então você vê mães adoecendo, né, famílias que se separam, né, por conta de um diagnóstico. Não entender a sobrecarga, né, e assim, a sobrecarga é tão alta que não consegue manter o vínculo, exatamente, né, infelizmente. Você tem pessoas que entram em negação por não querer fazer parte daquele grupo, né,
de atípica. Então, a gente tem uma vasta gama de situações familiares, né? Que afetam muito e afetam o tratamento daquela criança, né? Se a gente não tiver uma coesão daquela família, né? O que é que falta para uma inclusão real? Porque, às vezes, analisando assim de fora, e uma pessoa leiga, que não tem nenhum contato direto com essas pessoas, a gente sabe que o que precisa é acolhimento. Mas eu acho que o problema ainda é muito social, tá muito enraizado nas pessoas, sabe? Eu acho que é intrínseco do ser humano. Não está aberto para a diferença ainda. E o trabalho tem que ser muito mais minucioso. Acho que desmistificar esse encarceramento do diagnóstico, porque é um diagnóstico que já vem com um pensamento de ou é super inteligente ou é uma pessoa que vai ter muita dificuldade de se desenvolver. E não, existe o espectro. Eu acho que para acolher, as pessoas primeiro têm que buscar informação, né? Uma informação de qualidade, que não seja uma informação que está só ali nas redes. Assiste o Helpcast. Assistir aqui o podcast, a gente falando. É importante, né, escutar profissionais de saúde habilitados, né, que lidam com essas crianças todos os dias, para poder entender, né, quais são as dificuldades. Uma coisa que está sendo muito boa e também muito desafiadora para a sociedade é a inclusão nas escolas, né? É isso. Então, incluir, fazer com que essas crianças estejam nos ambientes, por exemplo, estejam em parquinhos, estejam em aniversários, estejam, né, em escolas, participem das atividades, faz com que as pessoas se sintam mais próximas de quais são as dificuldades, né, que elas têm. Acabam enxergando, né? Enxergar mais. Então, elas estarem presentes nos ambientes e faz com que a gente consiga enxergar. Então, por exemplo, o que é que a gente pode fazer para acolher mais? Tanto evitar julgamentos, uma coisa simples. Agora, no São João, evitar fogos de artifício. A gente vai acolher mais. A gente sabe que o barulho incomoda e desregula muitas crianças atípicas. Então, por que não evitar? A gente vai estar acolhendo as crianças atípicas, né? São diversas formas, Às vezes são situações bem simples, né? Simples. Porque quando uma escola enxerga que aquela criança tem um diagnóstico atípico, porque não entende, por exemplo, que a farda, né, é um incômodo às vezes? Porque às vezes é uma questão sensorial. Por que eu, como neurologista, tenho que escrever? A farda incomoda. Por favor, permitir que essa criança vista outra roupa. São coisas simples, São coisas simples. Então, não cobrar, por exemplo... Uma farda mais confortável. Ter até dentro do leque escolar uma farda com um tecido mais leve, que a criança sinta-se, seja acolhida. Porque sempre que ela se desregula, ela não tem que chamar os pais, né? Porque que a própria escola não entende... Né, e tenta encaminhar ela para uma sala que seja um pouco mais confortável, né, que não tenha tanto barulho, tanto estímulo, né? Fazer ambientes com menos estímulos visuais, né, que não tenha tanto, né, tantas luzes, tantas cores, também ajuda a deixar a mente de todos nós mais tranquila e a mente atípica também mais tranquila. Então, tem algumas coisas que dá pra gente fazer, que dá pra gente adaptar e a gente não tanto que a temática desse ano, né, do mês do abril, né, falando do TEA, a autonomia se constrói com apoio. Né? Então, quem é que está apoiando essa autonomia dessas crianças? Somos nós, pais, mães, profissionais da saúde, profissionais da educação, né? Essa é a temática. E a gente precisa trabalhar as pessoas para entender que esse apoio precisa existir para cada criança que tem alguma característica desse espectro. No HELP, diante dessa temática, a gente está fazendo essa semana, na quinta e na sexta-feira, uma excursão para profissionais nos corredores da pediatria, que vão trabalhar justamente essas questões que a doutora Maria Isabel falou agora, sensoriais. Então, a gente vai ter ambientes que as pessoas vão ficar um pouco confusa com a imagem, né, com a visão, vai ter várias imagens que isso causa estresse e isso tira a gente do nosso ambiente, né, ou da nossa regulação, digamos assim, questões auditivas, de tato, de paladar. Então, a gente vai trabalhar os profissionais para eles
para eles sentirem essas sensações e o que é que traz de desconforto. No final, a gente vai fazer uma atividade com esses profissionais. Que profissionais? Todos. Todos. Quem só da saúde? Não. Quem está na recepção, quem está na hotelaria, quem está na rouparia, quem está na copa, enfim, todos os profissionais que trabalham com crianças precisam entender que existe uma maneira diferente de ver o mundo, que não é a sua, que é a deles, né? Então, a autonomia deles se constrói com o nosso apoio. Essa é a visão que a gente vai tentar trazer para os nossos profissionais lá do HELP. E é um processo, né? A gente sempre nunca vai estar perfeito, nunca todo mundo vai ser acolhedor. Às vezes a gente não enxerga qual é a dificuldade que aquela pessoa está tendo ali, mas se a gente procurar pelo menos abrir o nosso olhar, né? Abrir para que essas pessoas existam, né? Acho que isso já é um grande acolhimento. Você começar a se informar sobre o que já é um grande acolhimento, porque você acaba compreendendo melhor certas situações e evitando o julgamento indevido, né? É muito comum a gente ver crianças se desregulando em recepções e a gente vê aqueles olhares de julgamento. Então, ninguém chega ali para aquela família para dizer assim, você está precisando de ajuda? Isso. Vamos para um ambiente mais confortável. Vamos entrar nessa salinha, ou vamos lá para fora, eu lhe ajudo a levar a criança, porque às vezes é difícil até para uma pessoa só, né? Conduzir. Isso, é né? difícil. Então, acho que você chegar com esse... Ninguém vai achar ruim se você chegar com esse tom de acolhimento, esse tom de eu posso lhe ajudar, tem alguma coisa que eu posso fazer por você, entendeu? Então, acho que muitas vezes a gente só olha, não faz nada, essa criança deve ter algum problema. E não faz nada. Pensamento, né? Esse é o pensamento. E já que a gente está falando desse assunto, o Hospital HELP, né? Como é, para além disso, que o hospital está estruturado para dar suporte às pessoas com TEA? Bem, como eu disse, eu sou de hospital, né? A gente trabalha em atenção terciária, que chama. Então, a gente recebe crianças, tanto do SUS, na ala neném, quanto de convênio. E essas crianças que são recebidas lá, algumas já têm diagnóstico fechado, outras não. E o que a gente identificar dentro da equipe multidisciplinar, com os pediatras que passam visita lá dentro dessas crianças, a gente encaminha para o nosso ambulatório, que a doutora Maria Isabel recebe, né? Às vezes dá um parecer, mas não para fechar esse diagnóstico, como disse, é um diagnóstico longo, de acompanhamento, né? Mas a investigação, caso haja suspeita, é encaminhada para um ambulatório pós-alta, porque a gente entende que não é uma tratativa que vai ter a nível hospitalar, e sim ambulatorial. E aí é encaminhado para o consultório dela para fazer as devidas... Isso. O meu ambulatório, pelo HELP ser um hospital terciário, ele é um ambulatório referenciado, né? Então, as crianças, elas têm que entrar, ou elas são internadas e vão diretamente para mim, né? Porque estão num quadro mais agudo, mais grave. Ou elas vêm a partir da unidade básica de saúde. Então, qualquer pessoa que tenha suspeita deve ir primeiramente na unidade básica de saúde e de lá ser encaminhado para um neurologista infantil da rede. E aí, como hospital terciário, antes de passar por mim, às vezes é encaminhado para o setor de neurologia secundário, né? Que a gente tem níveis de atenção. Primária seria a unidade básica de saúde, o neurologista secundário, que aqui em Campina Grande vai estar no SER, no SEMAIS, certo? E num terceiro nível seria o terciário, que seria o Hospital HELP, e o Hospital Universitário, o Alcides Carneiro. O que é que significa nível terciário? É aquela saúde mais especializada. Isso. Então, ele passa por uma triagem antes pela primária, pela unidade básica de saúde, né? Isso. Então, quando a gente fala de um serviço terciário, é um serviço especializado em algumas áreas. Isso. E lá no meu ambulatório, inicialmente, quando eu comecei a atender, a gente atendia... Sempre teve um setor da pediatria, né? E tinha um setor de vários consultórios. Pela demanda, a quantidade de pessoas, eu ficava nos consultórios regulares. E ao longo do tempo eu fui solicitando, vamos me trocar para o lado da pediatria? Por quê? A pediatria lá do SUS são duas salinhas, né? A gente são salas amplas, né? São salas que as cores são todas, né? Tem uma arquitetura diferenciada. Candy colors, né? São cores mais leves. Suaves. Mais suaves. Tem uma portinha que abre e fecha, né? A portinha
fica uma área um pouquinho mais isolada dos ambulatórios gerais. E ali a gente começou a colocar brinquedos, começamos a colocar livros, né? Infelizmente, pelo SUS, a gente ainda não consegue fazer um atendimento agendado por horário para evitar o tempo de espera. Infelizmente, a gente tem que, né, ter um tempo de espera. Mas eu costumo, né, ter um espaço bem livre para eu poder fazer, tanto se alguma criança precisar, né, se regular, eu consigo levar para outra sala, né, e ajudá-la. E também a gente consegue organizar de uma forma que a criança possa passar ali na frente, enfim. A gente tenta organizar. São consultas demoradas, porque requer muita... Como eu falei, são muitos aspectos a serem analisados, né? Mais demorada. É uma consulta que dura 1 hora. Então, o ideal realmente é que a gente tivesse um tempo, né, para que as pessoas chegassem ali sempre no horário. Tem alguns casos específicos que eu já conheço o paciente, eu tento informá-lo, assim, mais ou menos, que horário que ele vai chegar para evitar esse tempo de espera, mas ainda não é uma coisa que a gente consegue fazer na prática, mas a gente já consegue ter uma sala ampla, né, com brinquedos, com tapete, com, enfim, e aí elas conseguem ficar mais calmas. Tem alguns pais que chegam para mim e dizem assim, aqui é o único lugar que ele vem que gosta, porque, por conta dos brinquedos, né, faz muita diferença no atendimento pediátrico quando a gente tem brinquedo ali na sala de espera. Completa, né? Daí a importância, o diferencial. Aos poucos a gente tá construindo, né? Porque é um serviço... Muito complexo. Muito complexo. Muitos profissionais lá no HELP, não tem só eu, né? Tem muitas pessoas, então a gente tem que começar... Tá começando a estruturar melhor a pediatria de lá. Mas a gente já tem na parte ambulatorial. A gente, por ser um serviço terciário também, hoje a gente encaminha essas crianças a partir do consultório para as terapias, né? Lá dentro não é feito terapia, as crianças são encaminhadas para a rede que acompanha o nosso serviço. Isso, exatamente. Gente, eu tô sem palavras. Tô passada. Que bate-papo maravilhoso. Se eu precisasse definir, com certeza seria esclarecedor e leve. Amei estar aqui com vocês, então já quero agradecer pela presença, por terem aceitado o convite, pela disposição e por compartilharem as experiências pessoais de vocês, as vivências, né, enfim. E pra gente encerrar, eu gostaria só que vocês deixassem uma mensagem para as famílias, para a sociedade de um modo geral, sobre como é que a gente pode seguir daqui pra frente tendo todas essas informações. Eu acho que a atenção, né? Atenção, principalmente nesse período inicial, para fazer um diagnóstico precoce, que entender que esse diagnóstico não é um diagnóstico que vai deixar o seu filho limitado, muito pelo contrário, é um diagnóstico que vai dar asas ao seu filho, que vai trazer muita oportunidade de ele voar na vida, né, digamos assim. Justamente é um diagnóstico que vai tirar a limitação dele, não colocar limites. Né? Um diagnóstico que vem para abrir um leque de oportunidades para a criança, porque ela só tem a desenvolver diante desse diagnóstico e não retroceder. Então, acho que é essa atenção precoce das famílias que têm filhos pequenos, das escolas, desses profissionais que estão na ponta, a entender como é que se enxerga isso e como é que se acolhe. Eu acho que a Bruna falou tudo, assim. Eu acho que o diagnóstico, ele não é uma limitação. Não é a única forma da gente intervir. Então, às vezes, não vai precisar do diagnóstico. Se você perceber algum atraso de desenvolvimento, procure ajuda, procure os profissionais de saúde, que a gente vai saber lhe encaminhar, né, dizer a forma, né, até a informação chegar a você já é uma forma de você estar tratando melhor aquela criança, contribuindo para o desenvolvimento daquela criança. E, mais uma vez, né, acolher mais, julgar menos, entender mais, procurar informação de qualidade para ter um conhecimento melhor e podemos evoluir, né, como sociedade. Exatamente. Mas eu acho que é um processo e a gente está evoluindo bem. Graças a Deus. Graças a Deus. Você vê isso pelas crianças, né? As crianças estão ficando muito mais acolhedoras por conviver com tanta diferença. Perfeito. Né? Então, mais uma vez, eu agradeço a vocês. Agradeço também a você que ficou com a gente até aqui. Já diga a você que compartilha esse episódio com outras pessoas que também precisam entender um pouquinho do que a gente conversou hoje. Lembrando que o podcast do Hospital Help vai ao ar a cada 15 dias, nas quartas-feiras, às 7h30 da noite. Então, eu espero você daqui a 15 dias com mais um papo maravilhoso, tenho certeza. Até lá!